Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela adorava dançar. Aliás, meu primeiro olhar para ela se deu exatamente por conta disso. Foi exatamente isso o que me chamou a atenção, o modo como ela dançava. Olha, não tinha um que não ficasse olhando e admirando quando ela ia para o meio do salão. Eu conheci a Valquíria numa lanchonete. Final de semana tinha som ao vivo, onde se tocava todos os estilos de música que você possa imaginar. Era uma lanchonete assim razoavelmente espaçosa e costumava lotar quando tinha música ao vivo. E tinha um espaço ali na frente de onde o músico ficava reservado justamente para quem quisesse dançar. Lembro a primeira vez que a vi, ela dançando, sabe, se movimentando, chamando a atenção de todo mundo. Era de deixar qualquer um maluco. Fomos apresentados e já nesse dia, por um amigo em comum, que também frequentava aquele lugar. Comentei com ele que ela dançava bem e que eu a tinha achado bonita. E foi então que ele falou: eu conheço ela. Se você quiser, posso te apresentar. Ele falou aquilo, mas nem esperou pela minha resposta. Já fez um sinal assim para a menina se aproximar. Lembro que ela estava usando, aliás, sempre usava, aquele batom assim, bem vermelho, que dava ainda mais destaque aos seus lábios. E olha, de perto, ela parecia ainda mais bonita. E no que ela se aproximou, toda sorridente, o meu amigo falou: ó, queria te apresentar pro meu amigo aqui, que ele tá louquinho pra te conhecer. Então, Gilmar, essa é a Valquíria. Peguei na sua mão, trocamos um beijo no rosto, e eu já fui lhe oferecendo uma bebida. Para resumir, ela acabou ficando ali um pouco com a gente, na nossa mesa, e deu para conversar, não tanto quanto eu queria, mas pelo menos um pouco. Olha, pelo menos na minha opinião, era simplesmente a menina mais linda daquele lugar. Uma pena que eu não sabia dançar. Porque ela me chamou para dançar uma música com ela. Chegou até a me puxar assim, pela mão, mas eu realmente não sabia e não quis fazer feio. Aliás, se tinha algo que eu nunca tinha conseguido aprender, era exatamente isso, dançar. Eu era um verdadeiro desastre nessa coisa de dança. Ainda menos naquele estilo de música que ela gostava. No fim, apesar de ter ficado com vergonha, de ser obrigado a me negar e também morrendo de vontade de ficar com ela naquela noite, tive de amargar vendo a menina dançando com outros caras. E como ela dançava bem, meu Deus! Era praticamente impossível não ficar ali olhando, admirando. Comigo, no entanto, aconteceu mais do que isso. Porque eu acabei me encantando por ela. Essa mulher me enfeitiçou de um jeito que eu passei a ir àquela lanchonete única e exclusivamente por causa dela. Não era sempre que eu podia ir. Mas depois que fiquei sabendo que ela batia cartão ali, passei a ir final de semana pelo menos todos. E aquela atração só aumentava. Depois fiquei sabendo que ela também dava aulas de dança numa academia ali perto. E o detalhe é que ela não ficava muito tempo ali na lanchonete. Normalmente, por volta de 10h30, 11 horas da noite, ela se despedia e simplesmente ia embora. Eu achava que ela fosse para casa, que seus pais talvez controlassem seus horários, só que não. Dali, ela costumava ir a um clube de dança, num bairro que tinha ali bem próximo. Eu soube disso porque um dia, a gente ali na lanchonete conversando, tomando cerveja, e ela perguntou se eu conhecia esse clube. Quando eu disse que não, ela se ofereceu para me apresentar. Você não está a fim de conhecer? A gente podia dar um pulo até lá. O que você acha? Não me fiz de rogado. Como eu estava de carro, ficou mais fácil.
Olha, eu me senti o cara saindo com ela ali da lanchonete. Todo mundo olhando pra gente. Só para se ver como essa mulher chamava atenção. Entramos no carro e eu não perdi tempo, até porque já estava há algum tempo rolando um certo clima entre nós. Tomei a iniciativa, me aproximei e, como ela não fez nenhum gesto, colei minha boca na sua e trocamos o nosso primeiro beijo. Foi ali, dentro do meu carro. Aquele beijo gostoso que eu já sonhava há muito tempo. Tomei a iniciativa e lhe dei aquele beijo, mesmo com um certo temor, porque a gente nunca sabe, né? Mas ela não se retraiu, pelo contrário. Correspondeu ao meu beijo do modo mais ardente possível. Lembro que a gente ficou ali um tempo, se curtindo, até que ela pediu que a levasse ao clube. E chegou a acrescentar que depois teríamos muito tempo para ficar juntos. O problema foi que assim que chegamos, ela não parou de dançar nem um minuto. Lá de vez em quando, apenas vinha ali ficar um pouco comigo, trocava meia dúzia de palavras comigo, sabe, aquela coisa de me dar um pouco de atenção, mas depois de tomar mais um gole de cerveja, voltava, até porque vinha gente convidar ela para dançar. Sempre naturalmente nos braços de outros homens. Até porque o bobalhão aqui não sabia dançar. Olha, eu nunca me condenei tanto em pensamento por alguma coisa como quando comecei a perceber que por essa falta de habilidade de dançar, de repente eu estava perdendo uma mulher que eu queria para mim. Sim, porque ela até tentou me arrastar lá para a pista também, mas como eu já falei, ela dava aula de dança, só que ali não era o lugar adequado para me ensinar. Mas ela queria, porque queria que eu aprendesse. O problema é que eu não levava jeito para isso. Eu tinha tanta vergonha, sabe? Sempre tive o corpo assim muito duro, de modo que não podia nem reclamar pelo fato de ela me deixar ali sozinho e ir dançar com os outros caras. Naturalmente que fiquei morrendo de ciúme a noite toda, dançando com outros e eu ali feito um pateta. Fiquei muito, mas muito incomodado. Só que fazer o quê? E também tinha outra, né? Não estávamos namorando, estávamos... Na verdade, era a primeira vez que a gente ficava. Eu não podia cobrar absolutamente nada dela. Enfim, eram 2:30 da manhã quando fomos embora daquele salão. Ela não morava muito longe, só que, claro, antes de deixá-la em casa, acabei desviando o caminho até o primeiro motel que me passou pela cabeça. Até porque eu senti que ela também queria. E quer saber? Eu nem acreditei quando entramos naquela suíte. A vontade que eu tinha era de me beliscar. Eu olhava para ela e pensava, será que eu tô com essa deusa mesmo? Será que é verdade? Será que eu não tô sonhando? Desde que a tinha conhecido, que eu a desejava mais do que tudo na vida, ela tinha virado a minha cabeça. Foi minha melhor noite, a chamada noite de gala. Foi simplesmente gostoso demais. Juro, minha intenção, inclusive, era depois pedi-la em namoro. Porque eu a queria para mim. Não era só para transar ou só para vê-la dançando. Não. Eu a queria para mim a todo custo. E queria que fosse sério. Namoro mesmo. Não queria ficar só por ficar. Só para você ter uma ideia do quanto eu estava apaixonado. Como eu já tinha o seu número, no meio da semana eu tentei marcar um novo encontro entre a gente. Mas no meio da semana, ao contrário do que a gente sempre fazia, que era geralmente sábado, sexta ou domingo. Mas infelizmente ela não podia. Tinha os seus compromissos. De modo que tive de esperar
até o sábado, para vê-la de volta, lá na lanchonete. Olha, eu acho que nunca passei uma semana tão ansioso, tão angustiado, parece que o tempo não passava. Eu não via a hora de vê-la de novo, tamanha era a minha saudade. E quando cheguei naquela lanchonete, ela já estava lá, só para variar, dançando. Fiquei com ciúme de novo. Aliás, já fui para aquela lanchonete imaginando a cena e o que sentiria. Fiquei com muito ciúme e me sentindo assim bem incomodado. E percebi que eu estava entrando numa furada, porque, sabe, eu não podia simplesmente evitar que ela dançasse, principalmente porque eu não sabia dançar e dava margem. A primeira coisa que me ocorreu foi que eu precisava urgentemente aprender a dançar. Então, na minha cabeça, pintou esse objetivo. Eu vou entrar numa academia de dança. Vou aprender a dançar, mas não com ela. Quero que seja surpresa. Sabe, eu não podia cobrar nada. Até porque não estávamos namorando de maneira oficial. Pelo menos não ainda. Porque, repito, minha intenção era pedir-lhe namoro. E estava decidido a fazer isso naquela noite mesmo. Cheguei, pedi uma bebida, sentei ali junto de um pessoal e fiquei olhando para ela, dançando. Naquelas alturas, eu acho que todo mundo já devia estar desconfiado que eu estava louco de paixão por essa menina. Teve uma amiga que uma vez, inclusive, comentou comigo: "Ô Gilmar, para de babar." Eu já não conseguia mais disfarçar. Quando ela fez uma pausa, se aproximou de onde eu estava e me cumprimentou assim com um beijo no rosto. Se serviu da minha cerveja e puxou a cadeira, juro, depois da noite gostosa que tínhamos passado juntos. Pensei que ela fosse me dar um beijo na boca, ficar ali junto comigo, mas não. Me tratou exatamente como antes, como se fôssemos apenas amigos. Eu também tinha intenção de ir ao clube de novo com ela. Até pedi que ela me avisasse quando fosse, porque eu a levaria. Só que, para minha tristeza, ela acabou indo com um daqueles caras que estava dançando com ela. E isso sem nem se despedir de mim, que estava ali feito um boboca, esperando que ela me avisasse. Olha como me doeu vê-la saindo com ele. E pior, sem poder fazer nada. Nem reclamar eu podia. Só que eu sabia que não estava acontecendo nada demais entre eles. Quer dizer, certeza mesmo, não tinha, mas eles só tinham ido dançar. Eu sabia que ela gostava de dançar. Eu até podia ter ido sozinho até lá. Mas não sei, aí fiquei meio sem jeito de aparecer e ela acabar se chateando. Ficar achando que eu estivesse pegando no seu pé, querendo vigiá-la. O problema é que, juro, eu não imaginava que fosse ficar tão fixado nessa menina, tão obcecado, porque com o passar do tempo, eu comecei a fazer coisas que... Principalmente porque depois daquela primeira vez que a gente ficou junto, eu senti que ela parou de me dar tanta abertura. Mesmo lá no clube, ela quase já não me dava atenção. Quer dizer, não era exatamente para vê-la dançar que eu ia, mas era sempre com a esperança de que, no final do baile, ela me pedisse para levá-la em casa, como tinha acontecido naquela primeira vez, e a gente acabasse parando no motel de novo. Só que não. Repito, não sei o que houve. Parece que foi o efeito contrário. Porque quanto mais eu me apaixonava, mais ela dava mostras de que não estava interessada. Ela simplesmente parou de me dar moral. Até que um dia, no auge do meu ciúme, eu a arrastei pelo braço do salão e acabei armando a maior cena de ciúme. Eu tinha bebido um pouco. Na verdade, não era um pouco não. Eu tinha bebido muito.
E quando a vi dançando com aquele mesmo sujeito, um se esfregando no outro, assim, de um jeito, me deu uma coisa tão ruim. O sangue subiu para a cabeça. E sem conseguir me conter, eu fui lá e peitei o cara. Já cheguei empurrando um para um lado, outro para o outro. Peguei a Valquíria pelo braço e tentei arrastá-la lá para minha mesa. E detalhe, ela nem estava comigo. Eu tinha ido sozinho. Ela já estava lá quando eu cheguei. E o cara, claro, não gostou. Aliás, ela também não gostou. Tanto que olhou para mim assim, mas com um desprezo. O que é isso, Gilmar? O que você está fazendo? Me solta. O cara que estava dançando com ela tentou me encarar. Aí eu o empurrei. E não demorou muito para os seguranças intervir. Foi tudo assim muito rápido. Quando vi, já tinham me imobilizado e me levado para fora. Foi uma cena deprimente, triste, vergonhosa, da qual não me orgulho nem um pouco. Principalmente porque depois disso, ela cortou relações comigo. Depois eu tentei me explicar, me justificar. Falei que gostava dela, que estava com ciúme, que tinha bebido. Mas ela não quis saber. Olha, Gilmar, você me deixou assustada, viu? Você me deixou com medo de você. Você fala que está apaixonado, mas isso não é paixão, isso é doença, obsessão. Eu não quero isso para minha vida. Eu gosto de dançar. Eu não venho aqui no clube atrás de homem. Eu venho aqui porque eu amo dançar. Será que você não entendeu ainda? E Deus me livre. Tem um homem no meu pé aqui me perturbando. A gente não tem nada um com o outro. Então, por favor, não se aproxime mais de mim, principalmente se for para fazer escândalo. No começo, eu até tentei fazer o que ela pediu, me manter livre. Mas sabe, naquelas alturas, a paixão já tinha me cegado. Eu estava me sentindo assim tão perdido, tão desorientado. Continuei indo àquela lanchonete atrás dela, ao clube. Mas ela nem se aproximava de mim. Aliás, fugia quando eu tentava abordá-la. Exatamente do jeito que avisou que faria. Devo tê-la assustado demais, porque ela age como se tivesse medo de mim. Uma noite, inclusive, chegou a pedir ao segurança para me tirar lá do clube, de novo. Falou que eu tinha me tornado um chato, inconveniente e que queria um pouco de paz. Bom, se estar apaixonado é ser um chato, então foi bem isso o que eu me tornei, um chato, uma pedra no seu sapato. Não sei o que essa mulher fez comigo, mas parece que eu estou enfeitiçado por ela. Já cansei de me perguntar se ela fez alguma coisa para mim, mas acredito que não, porque eu só consigo enxergar essa menina na minha frente, de olhos abertos, de olhos fechados. Só dá ela no meu pensamento. Não consigo pensar em mais nada. Essa paixão deve ter mesmo se tornado obsessão, como ela mesma falou, uma doença. Só isso para explicar a dependência que eu tenho dela. Já estou vendo a hora que vou enlouquecer, porque fica louco de tanto que penso nessa mulher, de tanto que a desejo, de tanto que eu a queria todinha para mim, para sempre. O que será que aconteceu comigo, meu Deus? Será que perdi a cabeça? Ou será que já enlouqueci e não...